Deus tem falado com o seu povo desde a criação de todas as coisas. O mesmo Deus que falou no princípio, face a face com Adão, Ele fala com você hoje. Você crê assim, irmão? O mesmo Deus que falou com Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que individualmente chama cada um ao altar da adoração e fala contigo. Você crê assim, meu irmão? Pelo olhar da fé, pelos olhos da fé, é possível você ser sensível à voz do Criador. Pelos olhos da razão, meus irmãos. Como seria a nossa reação, né? Como seria a nossa reação? Já aconteceu algum fato, eu acredito, nas nossas vidas, que nós fomos colocados à prova, a escolher entre a fé, a obediência na palavra de Deus e a escolher a razão. Aqui, o Pai da fé, Ele nos mostra que é possível agir com o olhar da fé. É possível agir olhando para o Deus Criador de todas as coisas. A escolha de Abraão foi a fé. Pela fé, Abraão entregou Isaac em sacrifício conforme a palavra de Deus. Pela fé, Abraão entregou o seu tudo. Era tudo que ele tinha. Era o seu amor. Era que de repente ocupava o primeiro lugar na vida de Abraão. Pela fé entregou o menino, o seu garoto, o seu Isaac, a quem Abraão mais amava. E Abraão, ele não questionou os desígnios de Deus. Pela fé ele foi obediente. Ele não questionou. Entre a fé e a razão, Abraão escolhe a fé. Quantas vezes nós temos usado a nossa inteligência, a nossa capacidade humana diante de situações espirituais? Quando Deus pede para nós olharmos com um olhar, a gente para na dúvida e questiona o direcionamento de Deus, o pedido de Deus, e a gente olha com o olhar da razão. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Ah, mas isso não vai acontecer sim, por quê? Porque nós estamos nos aperfeiçoando, meus irmãos. Nós ainda não somos perfeitos e nós não precisamos nos sentir minorizados por isso. O Deus que cuidou de Abraão é o mesmo Deus que cuida do seu povo hoje. O Deus que falou com Abraão e direcionou o seu caminho ao caminho da obediência é o mesmo Deus que nos direciona hoje para o Moriá, meu irmão, creia. O justo, ele não viverá pelos sentimentos, pelas suas convicções, pelas ideias deste mundo. O justo viverá pela fé, amém? O justo viverá pela fé. Ainda que pareça improvável as situações que nós levamos no dia a dia, é preciso nós pararmos e olharmos com o olhar da fé. Quando Deus diz para Abraão, eis-me aqui, ele responde imediatamente ao Senhor. Quando Deus conversa com Abraão, ele responde, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos habilitados também a responder ao Senhor. Primeiro eu quero saber o que Deus quer comigo. Depois eu vou responder para Ele. Vou falar nada? Será que eu estou preparado para o que o Senhor vai me pedir? Como está o seu eis-me aqui? Nós estamos nos aperfeiçoando para responder ao Senhor sem questionar, sem procrastinar os seus pedidos? Pois creia, meu irmão, o Senhor te disse que Ele é o Deus do impossível. Diante das situações impossíveis da sua vida, diante das dores da sua vida, Deus, Ele é fiel para cumprir muito mais do que aquilo que pedimos ou desejamos ou necessitamos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas perdas, Ele conhece onde é que nós podemos tropeçar.
Ele é o Criador, nós somos a criatura. Dando continuidade ao texto, no versículo 3 ele diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Meus irmãos, nessa altura, Abraão tinha mais do que 100 anos, né? Porque com 100 anos ele teve Isaque. Imagina um senhor. É claro que nós não podemos comparar 100 anos daquela época com a época de hoje. Antes eles eram muito mais saudáveis. Mas mesmo assim, Abraão ele poderia muito bem ter falado para o seu servo: olha, vem aqui, você vai lá e separa a lenha que eu vou montar um holocausto para o Senhor. Ou senão ele poderia ter chamado o próprio Isaque, né? Isaque, vem cá, você que está jovem, meu filho. Separa a lenha, corta ela, que nós vamos fazer um holocausto para o Senhor, uma viagem de 3 dias. O sacerdote, ele nos ensina que o que Deus nos manda fazer é intransferível. Você tem transferido aquilo que o Senhor pede para você fazer? Sacerdote do lar, você é o responsável pela sua casa, pela sua família. Como que você tem desenvolvido as suas atividades de esposo, de marido, de pai, diante da Sagrada Escritura? Você tem transferido a sua responsabilidade para a escola, para babá? Você tem transferido a sua responsabilidade para os seus pais? Você não tem pego para si a responsabilidade que Deus deu para você? Abraão nos mostra que é possível, sim, realizar aquilo que Deus nos pede. E imediatamente, porque ainda de madrugada, ele realizou, ele começou os preparativos. Ainda de madrugada, ele inicia os seus preparativos. Outra coisa muito importante que a gente vê neste texto é que quando ele chamou Isaque e os 2 servos para irem ao Moriá, Isaque não estranhou. Isaque em nenhum momento falou: pai, agora de madrugada nós vamos subir um monte, o que é isso? Vamos esperar amanhecer. Como que não fez isso? Por que será, né, Lilian? Porque é hábito. Era hábito da família oferecer sacrifício ao Senhor. Como está sendo os nossos hábitos de adoração nos nossos lares? Nós buscamos Deus somente no momento que a gente tem uma conta para pagar e a gente precisa do dinheiro e não sabe de onde que vai tirar aquela grana. E aí a gente chama: olha, família, vem cá, vamos acordando, vamos fazer uma campanha de oração porque eu preciso pagar isso. O tio tá doente, vem cá, vamos fazer uma campanha de oração, precisamos orar por conta dessa situação. Isso não é errado não, irmãos. Isso é correto. O que eu quero dizer é que nós não devemos buscar adorar ao Senhor no nosso lar, com a nossa família, somente nos momentos de dificuldade. É todo o tempo. O nosso lar, ele deve ser lugar de adoração, meus irmãos. É o primeiro local que Deus coloca para nós nessa terra. É a nossa casa, é a nossa família. É lá onde as pessoas vão entrar e vão ter o testemunho da sua fé. A fé em Jesus, a fé em Deus. É lá que os seus filhos vão falar: olha, eu não participo do Halloween, não, da festa de Halloween do meu condomínio, porque eu não acredito nisso, não é o que está na palavra do Senhor. Os seus filhos vão dar testemunho de fé, porque eles vão conhecer o Deus da adoração nos seus lares, meus irmãos. Eu acho muito bonito quando as crianças entram lá dentro de casa, que lá tem várias crianças, e elas entram, aí as crianças estão cantando, estão louvando, e de repente elas perguntam: mas por que não pode comer carne de porco? Essa salsicha aqui é de porco. Aí minhas filhas falam: não, é uma salsicha de frango. Mas por que não come carne de porco? E aí elas começam, entre elas mesmas, a se entenderem acerca da palavra do Senhor. Obediência.
Obediência. Como que eu vou obedecer? Eu preciso conhecer essa palavra. Está aqui o manual da salvação. Você quer? A Bíblia é o manual da salvação para cada um de nós. Deus deixou gratuitamente para cada um que aqui está, porque o amor que Ele tem por cada criatura é genuíno. Por causa de você, irmão, Ele entregou o seu único filho para que morresse morte de cruz. Amém? Agora, imagina se Abraão, que levantou de madrugada, pensasse, não, eu não vou levantar de madrugada não, vou esperar amanhecer, porque aí eu vou falar para Sara, né? O plano de Deus para a nossa vida. Então, eu vou falar, olha, Sara, é o seguinte, Deus falou comigo e falou que era para me levar o Isaac lá no monte e montar para ele lá um holocausto, né? Um momento de sacrifício e queimar ele em holocausto. Imagina a Sara dos nossos dias, meus irmãos. Na hora que Abraão chegasse para ela e falasse isso. O que aconteceria? Ela ia agir também imediatamente. Você está louco! Isso que você ouviu é delírio. Jamais que o Deus da promessa iria falar isso com você. Eu penso que a Sara dos nossos dias, ela imediatamente ia arrumar uma internação psiquiátrica para o coitado do Abraão, né? Porque jamais que ela iria deixar matar o seu único filho, ainda mais ela que sempre foi estéril. Mas não, a voz do Senhor foi personalíssima. Foi entre Deus e Abraão. Mais uma vez, Abraão nos mostra a sua fidelidade, a sua prontidão. Ele não tem dúvida diante da voz de Deus, ele tem a certeza. Como que pode você ter certeza de alguma coisa conhecendo? Por que Abraão não falou, Senhor, espera aí que eu vou perguntar para os conselheiros se isso aí, o que o Senhor está me mandando fazer é para fazer mesmo? Jamais ele falou isso. Senhor, espera mais um pouquinho, vou fazer uma campanha de oração, um jejum, uma semana, depois eu cumpro o que o Senhor está me pedindo. Ele conhecia a voz do seu Criador. Você tem ouvido a voz de Deus e desconfiado que não é a voz do Senhor? O Senhor te diz, filho amado, e você não acredita? Filho, eu sou contigo, e você não acredita? Ele fala com o seu povo desde a criação do mundo, meus irmãos. Ele fala com você hoje, falou com você através do louvor, ele fala com você através da natureza, das coisas criadas. O Senhor, Ele fala com o seu povo todo o tempo. Basta você aceitar, basta você ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. A fé foi o que Abraão teve. A fé, ela nos ajuda no caminho da obediência. A fé é a base para a vida cristã. Representa aquilo que testa todas as coisas que não se veem. Vocês não viram Jesus na cruz do Calvário. Mas vocês creem no Jesus que foi crucificado. Fé é a confiança naquilo que Deus prometeu, resultando numa vida de fidelidade e perseverança. Quantos aqui acreditam que Jesus virá uma segunda vez buscar a tua igreja? Você estará nesse momento, meus irmãos? Você crê que você estará nesse momento? Você crê, meu irmão? Você está olhando com o olhar da razão? Que te impossibilita de crer que você é herdeiro dessa promessa? É a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós vamos adorar com o Cordeiro, que Ele virá novamente e buscar a sua igreja. Ele virá, acredite, mas é necessário que nós tenhamos fé. Porque a fé, ela nos leva ao caminho da obediência. E é impossível agradar a Deus se não formos obedientes à sua palavra. Não queira ficar, irmãos, não queira ficar. Aperfeiçoem-se enquanto é tempo. Nós tivemos aí meses de provação com esse coronavírus, que hoje a gente estava bem e amanhã a gente já estava entubado, já não tinha oportunidade nem de pedir perdão para Deus. Não é verdade?
Como está a nossa adoração, o nosso coração? Nós estamos confessando a Deus as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos lamentos? Ele está aqui para ouvir. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. No versículo 5 anterior, Abraão diz a seus servos: espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Por que será que Abraão falou isso para os seus servos? Se Deus tinha falado para ele: vai até o Moriá e mate o seu filho. Ele falou: olha, nós dois, eu e Isaque, voltaremos para junto de vós. Porque Abraão, ele creu na promessa do Senhor. O que Abraão falou? O que Deus falou para Abraão? Olha, por meio de você serão numerosas as nações. Por meio de você, a sua descendência não poderão nem ser contadas, nem as estrelas dos céus, nem a areia do mar. Por meio do teu filho, daquele que eu dei o nome, você será pai de uma grande nação. Ele creu assim, lá em Hebreus está escrito. Então ele creu que Isaque, que Deus era Deus suficiente para tirar Isaque de dentre os mortos. E ele foi nessa promessa, nessa confiança. Ele creu no Senhor, ele creu na promessa do Senhor. Ele tinha completa convicção que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque de dentre os mortos. Pois a promessa de Deus era que por meio de Isaque seria chamado sua descendência. Ele seria pai de multidões. A promessa de Deus, ela é tão grandiosa que até os nossos dias nós somos conhecidos como descendência de Abraão, não é? Diante das provas tão difíceis, meus irmãos, como essa, aperfeiçoemos a nossa fé para passar por ela adorando a Deus. Deus está no controle de tudo. Foi nos dito aqui na lição que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é fiel. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Às vezes a nossa fé, a nossa prova, ela é tão complicada que a sensação humana é de que nós estamos só. Poxa vida, estou só. Estou sem os irmãos, estou sem a minha família, estou sem ninguém, estou até sem Deus. Mas Deus manda te dizer, não desanima diante das suas provações. Ele é contigo, Ele segue junto com você a caminhada até o Moriá. Assim como Abraão acompanhou Isaque diante da prova mais difícil das suas vidas. Não foi só difícil para Abraão, não. Foi difícil para Isaque também. Assim como ele acompanhou Abraão e Isaque diante ao sacrifício no Moriá, o Senhor ele nos acompanha diante das nossas dores. Só quem conhece as nossas dores somos nós mesmos. Às vezes, se eu conto para alguém de uma dor, ela só vai entender se ela passou uma dor parecida que a minha. Senão ela vai ser um mero ouvinte. Não é mesmo? Agora Deus não. Deus está no íntimo da sua alma. Ele chora o seu choro, Ele sente a sua dor. É Ele que vai te trazer o refrigério, meus irmãos. Não desanime diante das provas. As provas deste mundo que nós passamos são tantas, são inúmeras, que às vezes nos fazem a descrer do Senhor. Mas como? Para onde que eu devo olhar quando isso acontecer? Olhe para a cruz do Calvário. O sangue que foi derramado lá foi por amor a você. Não foi amor só de Jesus, não. Foi amor da triunidade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente para conhecer infinitamente o seu coração e a sua dor. Não desista de Jesus. Não descreia de Jesus. Não olhe com o olhar da razão, olhe com o olhar da fé. Busque a fé no Senhor.
Nós precisamos nos aperfeiçoar todos os dias na fé, porque nós somos oscilantes. Hoje eu estou bem, hoje o meu humor está ok, eu estou perfeita, estou animada, vou lá, vou cantar. Mas amanhã não. Amanhã eu posso estar triste, amanhã eu posso estar desmotivado. Então eu preciso ter a minha fé em Jesus. No altar da adoração, busquemos sempre Jesus, meus irmãos. Continuando o texto, versículos 6 ao 9, do capítulo 22, ele diz assim: agora sim, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava das mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Todos aqui são filhos, né? Seria impossível nós não sermos filhos. Se você, filho, estivesse no lugar de Isaque, você se submeteria a tal sacrifício? Você aceitaria ser o cordeiro do sacrifício? Avalie agora o seu nível de obediência aos seus pais, ou aqueles que se colocam como seus pais. Agora vamos imaginar a idade de Abraão. Um rapaz que sobe ao monte com uma lenha em quantidade suficiente para um holocausto, né? Ele iria carregar em seu ombro em torno de uns 20, 40 quilos de lenha, não é verdade? Então, esse menino, ele não seria apenas um menino, ele seria um jovem, né? Para aguentar uma caminhada íngreme, porque eles chegaram no lugar, deixaram os 2 servos e o burro. Abraão colocou sobre as costas de Isaque a lenha e eles seguiram em direção ao monte. Então, eles fizeram uma caminhada até longa, com uma quantidade de lenha sobre as suas costas. Então, aquele menino, a gente pode supor que ele teria uns 16 anos, 17 anos. Lembrando que os meninos daquela época eram meninos fortes, altos, né? E esse rapaz, ele teria força suficiente de recusar ser o cordeiro do holocausto, não teria? Ele teria. Ele teria capacidade física e emocional para recusar aquela situação ali. Seu pai, ele já era em idade avançada. Se quando Isaque nasceu, ele tinha 100 anos, naquele momento ali do holocausto, ele tinha uns 116, 120 anos, né? Hipoteticamente. Né? Mas o que acontece? Isaque não briga com seu pai. A Escritura, ela diz que Abraão amarra os braços de Isaque e o coloca sobre a lenha do altar do sacrifício. Houve ali submissão de Isaque para o seu pai. Meus irmãos, quando a gente fala, como nós estamos adorando o nosso Deus nos nossos lares? Aqui está a prova. Quando Abraão e Sara falavam para Isaque do Deus Criador, do Deus que mudou o seu nome, Abraão lembrou naquele momento e ele foi obediente ao Deus de Abraão, ao Deus Criador de todas as coisas. Quando os seus pais falam dos milagres e do nascimento dele mesmo, que foi um milagre, Isaque se lembra do Deus de Abraão e ele aceita, como uma ovelha muda, subir ao altar do sacrifício. Ele foi obediente. A fé dele foi tamanha quanto a fé do seu pai Abraão. Ele teve o mesmo nível de fé que o seu pai Abraão. A fé no Jeová Jirei, o Deus da providência.
E ele enfrenta aquela singular situação das suas vidas. E ele aceita ser amarrado pelo seu pai e deitar-se sobre a lenha do holocausto. Imagina que tamanho sacrifício, meus irmãos. Como está o seu nível de obediência aos seus pais, filhos? Vocês têm sido obedientes aos seus pais? Pais, não esqueçam que vocês, sendo obedientes ao Senhor, vocês vão gerar testemunho de fé aos seus filhos. Os seus filhos vão adorar o Deus que vocês adoram, que vocês louvam, que vocês estudam. Porque vocês são testemunhos de fé para os seus filhos. Vocês mudam uma sociedade inteira diante da fé que vocês têm nos seus corações. Você crê nisso? Creia, irmão, creia nisso, porque é a palavra do Senhor. É isso que aconteceu. Quando Deus fala assim, ó, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem e tenha vida longa. Você tem feito isso? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Ou você tem abandonado eles? Mas você deve estar pensando assim, com o olhar da razão, né? Ah, meus pais, eles nunca foram da igreja. Meus pais me abandonaram quando eu era criança. Meus pais me batiam, meus pais me humilhavam. Meu pai era ladrão, idólatra. Enfim, vários adjetivos você pode estar usando para os seus pais. E no seu coração pode estar sendo carregado várias mágoas, várias dores que o seio familiar pode trazer ao seu coração. É assim que é as famílias. As famílias do mundo todo. Ela é constituída assim. São poucas as pessoas que não têm uma dor no seu coração diante do que passaram na sua infância, no seu lar. Nós que somos conhecedores da palavra, como estamos agindo diante dos sentimentos dos nossos filhos. E agora que nós somos adultos, como que nós agimos diante de tudo que nós vivemos em relação aos nossos pais? Nós estamos sendo obedientes? Honra pai e mãe, é ordem do Senhor. Honra pai e mãe. Você está fazendo isso? Meu irmão, eu não sei qual dificuldade você passou. Qual foi o seu sofrimento, qual é a dor que você vive hoje. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode curar o seu coração, Ele pode sarar as suas dores, Ele pode curar a sua ferida, meu irmão. Por meio de Jesus, você pode ter vida em abundância. É necessário que nós olhemos com o olhar da fé, é tão difícil. São coisas do nosso dia a dia, são coisas que nos pegam de surpresa, sim. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Mas, poxa, ele fez tanta coisa por mim. Perdoa. Vamos perdoar para que a gente tenha paz com Deus. A palavra, ela diz assim: tenhamos paz com Deus, diante da nossa obediência, diante da nossa postura com as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa família. Às vezes, a nossa racionalidade impede de enxergar todo o sacrifício que nossos pais fez por nós. Mas se você olhar com o olhar da fé, eu tenho certeza que Deus vai agir por meio da sua petição, por meio do seu pedido. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus sempre. É Ele que vai curar as nossas necessidades. Isaac, ele foi obediente a Deus e também aos seus pais diante da maior prova de fé das suas vidas. Por isso que está aqui, para nós nos deliciarmos dessa palavra maravilhosa. Lado a lado subiram juntos, pai e filho. Famílias têm andado juntos? É necessário que no altar da adoração esteja a família. A família. A sociedade é composta por famílias. Famílias que têm fé em Jesus, mudam momentos, mudam circunstâncias, mudam ideias. Lado a lado subiram juntos. E os dois apenas creram, eles não questionaram, eles apenas obedeceram. Seguindo na leitura, no versículo 10, ele está assim: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor:
Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Irmãos, no Moriá, Isaac não precisou ser sacrificado, amém? Porque Deus proveu para si um carneiro. Mas no Calvário, Jesus foi sacrificado para redimir o pecado de toda a humanidade. Isaac carregou a lenha. Jesus carregou a cruz. No Moriá, Abraão e Isaac caminharam lado a lado em direção ao sacrifício, em obediência ao Senhor. Em direção ao Calvário, Deus e Jesus, em silêncio, executavam a maior prova de amor por nós. Deus entregou seu único filho para a morte de cruz, para a morte humilhante, para que todo aquele que nele crê, hoje, não pereça e tenha também a vida eterna. Nós não devemos viver pelas nossas emoções ou pela razão. Eu já disse isso para vocês antes, nós somos inconstantes. Mas o justo, ele viverá pela fé. A fé em Jesus nos ajuda a manter o caminho da obediência. A fé em Jesus nos ajuda a manter a fidelidade ao Senhor. Para finalizar, irmãos, eu vou fazer uma leitura em Isaías 53, versículo 7 primeiro. Aqui diz que Jesus foi oprimido e humilhado. Você crê nisso? Mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. No versículo 4 do mesmo capítulo, ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele e nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. A promessa do Senhor é que nós tenhamos vida, vida em abundância. Mas o Senhor também pede, qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua obediência à palavra do Senhor? Você crê e busca no Senhor a resposta para as suas dificuldades? Agora nós vamos orar. Eu convido aqui à frente o grupo de louvor. E eu peço para que você mentalize nessas indagações que aqui eu vou fazer. Você está disposto a deixar Jesus ocupar o primeiro lugar em sua vida? O que tem ocupado o primeiro lugar em sua vida, meus irmãos? O que tem ocupado? É Jesus? Você quer estar sensível à voz do Criador e prontamente obedecê-lo, assim como Abraão fez? Ele não teve dúvida de que era o Deus Criador de todas as coisas que falava com ele naquele momento. Ele rapidamente reconheceu a voz e intimidade com Deus. Nós temos essa intimidade com o Senhor, que quando Ele fala conosco, prontamente nós obedecemos a sua voz, nós entendemos, sim, Senhor, é o Senhor, Criador de todas as coisas, que fala comigo. Você obedece, quando você ouve, você não questiona o que Deus fala? Não sejamos meros questionadores, irmãos. Não podemos questionar a palavra do Senhor. Não podemos questionar aquilo que Ele pede a nós. Obedecer somente. Sejamos fiéis ao Senhor. Creia e busque no Senhor o aperfeiçoamento. O alívio da sua dor está em Jesus. A solução dos seus problemas está em Jesus. Aquilo que mais te incomoda, que mais te impede muitas vezes de agradar a Deus, busque no Senhor, que Ele entrará com prontinho em tudo que você superou,
Você superou, você é um exemplo de fé. Isso é muito importante para ser falado ao mundo, que você superou em nome de Jesus. Ele te convida essa manhã para você ter experiências maravilhosas com Ele. Você acredita? Pelos olhos da fé, você acredita, meu irmão? Se derrame aos pés do Criador de todas as coisas. Se derrame no altar da criação. Hoje vocês vão buscar ao Senhor no monte. Vocês olhem para o céu. Tantas são as estrelas que Deus prometeu a Abraão. E hoje a descendência está aqui, adorando ao mesmo Deus que Abraão adorou lá atrás. Hoje você adora o Senhor. Creia nele. Não deixe que as suas convicções, a sua razão te coloque de forma indecisa quando Deus falar contigo. Deixa Ele te usar. Ele quer te usar. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, meu irmão, que Ele vai fazer maravilhas por meio de você. Convido o pastor aqui à frente, os presbíteros. E você, igreja, fique à vontade. Se derrame aos pés do Senhor. Esse Deus que fala conosco todos os dias. Esse Deus que é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e é o mesmo Deus que vai voltar e levar a sua igreja. Eu quero estar com Ele, amém? Que você deseje também vida em abundância para a sua vida. Que você deseje no íntimo do seu coração experiências com Deus. Deus te dá a oportunidade de ter experiências íntimas com Ele, para que você ouça a voz do Criador e imediatamente faça aquilo que Ele lhe pede. Amém? Creia somente. A nossa fé deve ser a nossa melhor escolha, meus irmãos. O justo viverá pela fé. Você não está aqui sem um propósito. Você está aqui para ser aperfeiçoado na adoração, amém? Adore ao Senhor com tudo que você tem. Adore ao Senhor com tudo que você é. Entregue ao Senhor o seu melhor e deixe Ele ser o primeiro. Adore ao Senhor. Adore. Clame a Jesus. Jesus, Jesus. Tira de mim essa dor, esse trauma, essa mágoa. Eu quero ser aperfeiçoado, Senhor, por meio da fé. Por meio de tudo aquilo que os meus olhos não viram, mas que eu creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, a fé te pede um sim. Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão, meu filho entregar. Se Isaac deitasse sobre as pedras do altar. O cordeiro
coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que bate o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras. É preciso ter força pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Nós chegamos ao final desse culto maravilhoso.
Eu tenho certeza que o Senhor recebeu a sua adoração, recebeu a sua oração. Prova disso é que nós ouvimos o Senhor falar conosco através da mensagem. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por esses momentos. Nós só temos que agradecer a esse Deus. Não tem nada mais maravilhoso que a gente ver a igreja, depois de um longo tempo, a igreja cheia de pessoas, todas dispostas a adorar ao Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom adorar a esse Deus, como é bom sentir a presença do Espírito Santo, é maravilhoso. Eu quero agradecer a cada pessoa que nos visita nessa manhã. Eu espero que o Senhor tenha falado, e eu creio que falou ao seu coração. Você é bem-vindo em nosso meio. Essa igreja está de portas abertas e o Senhor Jesus está aqui e Ele te recebe de braços abertos. Eu espero que você volte outras vezes e venha adorar ao Senhor juntamente conosco, porque é muito bom ter você aqui. Amém? Que o Senhor esteja ao seu lado. E eu quero convidar o pastor Moisés. Eu peço ao pastor Moisés que nos despeçam com a bênção apostólica. Com ele a palavra. Amém. Para tecer as considerações finais. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, antes de nós nos despedirmos deste culto, eu quero convidar a irmã Vera. A irmã Vera, ela tem um testemunho de fé para dar para toda a igreja daquilo que Deus tem realizado na sua vida. A irmã Vera, ela recebeu a oração desta igreja. Ela passou por um momento bastante complicado, né? E Deus, Ele tem sido com ela. Graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Vera, eu sou de Rondonópolis. E eu sou professora, fiz tudo certinho a minha vida inteira, nunca faltei no meu serviço. E quando eu sonhava em aposentar, cuidar dos meus netos, da minha família, fui diagnosticada com câncer no cérebro. Fui às pressas para São Paulo e eu entrei em desespero e eu pedi para Deus uma chance. E o meu câncer era maligno, não é mais. Porque Deus me curou. E, como disseram aqui, né? Para Deus nada é impossível. E o meu prazo de vida é 1 ano. E para a honra e glória de Jesus eu estou aqui. Tem 1 ano e 6 meses que eu estou aqui. E só tenho que agradecer a Deus. E as orações que vocês fizeram por mim. Foram muitas igrejas, não sei nem quando que eu vou conseguir cumprir, né, a minha missão de estar agradecendo. Estive aqui na época, tive apoio do pastor que foi me visitar. Fiquei 45 dias aqui fazendo químio e rádio. Estou super bem, graças a Deus. E foi Deus que me curou. O médico, todos os médicos falaram para mim, você não tem cura. É de 6 meses a 1 ano. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. É o Deus que cura, é o Deus que liberta. E nós só temos que honrar e louvar e engrandecer esse Deus todo-poderoso. É muito maravilhoso ouvir esse testemunho. Mas eu ainda continuo pedindo oração pela essa família. O meu cunhado está ali, o Arlindo, o filho dele, o Tiago, que ouviu essa palavra do médico. Mas para a honra e glória do nosso Deus, o nosso Deus é o médico dos médicos. Eles se abalaram, eles ficaram desesperados, mas o nosso Deus honrou com a tua palavra quando falou que ia dar cura para ela e ela está aqui. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês, irmão, ao meu pedido, que eu pedi a essa igreja que orasse por ela. Está aí a voz do Senhor falando conosco hoje. Amém?
Glória a Deus. Nosso Deus, Ele continua operando milagres. Amém, irmãos? O médico diz, olha, eu te dou 6 meses de vida. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Amém? E Deus, Ele nos surpreende. Porque Ele é soberano. Ele detém todo o poder, toda a autoridade. Tudo está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então viva para a glória de Deus. Que em cada gesto seu, Deus seja glorificado. Que em cada atitude sua, Deus seja glorificado. Que as pessoas vejam Cristo brilhando na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Nós estamos terminando este culto. Eu quero aqui deixar alguns recados para os nossos amados irmãos. Nós teremos hoje, à noite, oração no monte. Temos ali um tema Missão Despertar, né? Estamos retornando com toda a força às nossas atividades. Deus nos sustentou e durante esse período de 7 meses, Deus colocou as mãos dele sobre a nossa vida e é momento de nós retornarmos a fazer a obra do Senhor como Ele merece. Amém? Não que nós não estivéssemos fazendo, mas estávamos limitados. E agora Deus está nos dando oportunidade. Então, às 20 horas nós estaremos saindo para o monte hoje. O nosso ponto de encontro é lá, na Fundação Bradesco, saída para a Chapada dos Guimarães. Às 20 horas, todos estaremos reunidos. Aqueles irmãos que estão com carro e ainda não fizeram a lotação, por gentileza, ofereça uma carona para aqueles que não têm. Tá bom? Tem vários irmãos querendo ir e não tem a disposição de locomoção. Então, você que tem o teu carro, coloque à disposição da obra do Senhor. Temos também, no próximo sábado, dia 14, um sábado total. Teremos café da manhã aqui na igreja, escola bíblica, culto, almoço lá na AMAN, né? E um momento de comunhão juntamente com todos os irmãos, com as nossas crianças. O DJAP estará comemorando o Dia da Criança nesse dia. E nós vamos terminar a noite com um churrasco. É momento de celebração, de comunhão da igreja de Deus. Amém? E no dia 15 nós vamos nos alimentar da ceia do Senhor. Amém? Todos os nossos irmãos que estão em comunhão com o corpo de Cristo estão com a oportunidade de participar destas festas de celebração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, curve a tua cabeça e nós seremos despedidos deste momento com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.